A palestra dele é NR1, psicossocial, risco ou oportunidade. Atenção, pessoal, vamos receber o Dr. Valmir Paulo. Paulo, pesquisador e empreendedor, fundou a BT Inova, voltada à saúde mental, performance humana e riscos psicossociais. Com mais de 25 anos de experiência, criou a TCM, Teoria das Consciências Modulares, que estuda pensamentos intrusivos e padrões mentais automáticos relacionados à ansiedade, procrastinação, insônia, estresse, compulsões, liderança e performance. Atua com empresas, líderes e equipes em programas de performance mental e adequação à NR1, psicossocial, com foco em diagnóstico e resultados práticos. Foi tenista profissional e atleta competitivo no Brasil e no exterior. Experiência que aplica a atuação em alta performance. Não sobrou nada para eu falar. Obrigado. Aquele provérbio bíblico, os últimos serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Então, só para eu entender um pouquinho, quem é que tem algum funcionário CLT aqui dentro? Quem é funcionário CLT? Quem é que tem algum funcionário CLT? Né? Nossa associação. Tem um funcionário CLT. Mas... Então a Delius já explanou aqui de maneira incrível que toda uma parte da NR1, e eu vou entrar em alguns detalhes, em alguns meandros, né? Porque a gente já está há um ano e meio. Um pouquinho mais pra frente, tu tá com negócios. Careca, pegando. Tu vai usar o Pode desligar, né? Porque senão a gente ficaria melhor. a gente não consegue Vai desligar. Ou desliga. Aí. Desculpa me meter, mas é que eu gosto de qualidade. Ótimo. As fotos também agradecemos. Então, nós temos uma empresa de tecnologia, a gente tem. Opa! Fica assim, gente. Tem que ficar Acho que tem que Aqui, fechar vamos ficar aqui por enquanto. o da empresa, Gelson. Primeiro o QR Code da empresa. Não, eu vou só desligar aqui o... Tá, mas o senhor não tem apresentação? Não tem. Não? Ah, então tá, então dá pra desligar. Só ver se ele vai... Porque ele demora tempo. Quer que eu Pega bem na careca. Mas enquanto isso, vamos para aproveitar o nosso tempo aqui. Então a gente Se o teve senhor ficar atrás do público ali, eu acho que fica melhor. Não vai ter apresentação. Bem embaixo aqui, você não vai. 10 anos atrás eu tive a sorte de descobrir algo sobre o funcionamento da mente. A gente descobriu que era algo inédito no mundo, né? Nasceu aqui no Sul, e a gente desenvolveu uma tecnologia, praticamente um treinamento, onde não existe necessidade de falar do passado, nem falar sobre as suas emoções, praticamente nada. E a pessoa consegue, com este mesmo treinamento, melhorar a ansiedade, estresse, sono, procrastinação, compulsões e TDAH. Um único treinamento. Nosso aplicativo está quase pronto para ser lançado. Mas, enquanto eu desenvolvia isso, porque já fazem 10 anos que eu tenho desenvolvido essa tecnologia, um ano e meio atrás surgiu a tal do NR1. Eu pensei, puxa, a parte mais difícil, que é prevenir a saúde mental, eu tenho. Já está funcionando, a gente consegue aplicar nas empresas. Aí que surgiu a nossa imersão, ainda novo, né? E tudo que eu vou falar aqui é uma bola de cristal. Ninguém sabe o que vai ser. Né? E agora eu vou dizer por que ninguém sabe o que vai ser. Se a gente pegar a NR1, ela é muito curtinha, né? E dá para se entender, puxa, eu posso pegar o meu RH para fazer, eu posso pegar as avaliações, não diz que avaliações devem ser feitas, mas existiu uma arapuca, né? Como é que eu fui descobrindo essa arapuca, de novo, minha bola de cristal, conversando com o juiz do trabalho, né, que casualmente eu tenho proximidade, que começaram a me alertar o que ia acontecer. Na realidade, a gente tem vários problemas da NR1. O fiscal talvez seja o menor dos problemas. O problema é o afastamento do colaborador. Porque quando o colaborador for afastado, se a empresa não cumprir com a NR1, o que o governo quer? Que a empresa pague o afastamento.
Esse é o problema. E, inevitavelmente, o afastamento hoje é quase que inevitável pelo volume, pelo estágio que está a doença mental. Hoje o governo já entende como epidemia, ansiedade e depressão, que são os principais que mais afastam, né? E isso tem em todas as empresas, algumas mais, outras menos, mas é o primeiro problema, o primeiro risco. Além dos 16, porque 16 dias vai para o INSS. Sim, hoje ainda é assim. Eles querem que todo o período seja da empresa e não mais do INSS. Esse é um consegui um filão. esse é um objetivo bom, por quê? Porque daí eles reduzem o custo. Sim. Toda a ideia é não ter o custo. Claro, existe o custo preventivo, mas o governo está ajudando a prevenir a saúde mental? Não. Nada. Ele passou toda a responsabilidade para as empresas. Mas o mais estranho é o seguinte, tem duas coisas estranhas. Primeiro, a pessoa não é doente só na empresa. A Deleuza já falou sobre isso. A pessoa tem problema de relacionamento com o filho, problema de dinheiro, ela tá mal, tá em estresse, burnout. Chega na empresa, ela faz a avaliação, tô mal. Quem é o responsável é a empresa. É isso que a norma prega. Tá? Que é uma coisa que não isso aí dá arrepio nos empresários que começam a perceber. É uma coisa que não faz pé nem cabeça. Mas, o segundo ponto é que o que o governo fez? Funcionário público não precisa ter NR1 para cuidar da sua mente. Não precisa ter. Só CLT. Agora, eu estou criando uma série de dossiês, digamos, né, justamente prevendo o judiciário, depois eu vou falar do judiciário, mas para prevenir, por quê? Porque a gente sabe que os juízes do trabalho estão extremamente doentes, os funcionários públicos estão extremamente doentes, a dona de casa está extremamente doente, as crianças com 14, 15 anos estão cada vez mais doentes. O empresário talvez esteja pior que o CLT, entendeu? Então é literalmente uma pandemia, não uma epidemia. Mas o governo restringe o foco, não, só quem tem CLT, e a culpa é do bandido empresário que está ali tirando o couro do coitado do trabalhador, quando a maior parte dos problemas vem de casa. Tá? Então, isso só para contextualizar algumas nuances, né? E a questão do judiciário, onde é que entra? De demissão e causa trabalhista. Então, já está valendo. Quando entrar a causa trabalhista, se alguém entrar com uma causa, foi dados os direitos para o trabalhador, para a saúde mental dele, a NR1 psicossocial, foi feito todo o processo, foi feito ou não? E os juízes, enfim, que estão me aconselhando, né, para poder blindar a empresa de todos esses fatores, fiscal, afastamento e judiciário, né, foi bem claro. O judiciário é pró-trabalhador. Pró-trabalhador. É unânime. Alguns mais, alguns menos, pode ter, mas ele é pró-trabalhador. E se não tiver aquele direito embutido ali, isso vai gerar ônus. Então a causa trabalhista mudou o valor, não é mais a mesma. É um pepino. Só que ainda está muito... Quando começar a surgir os primeiros casos, as primeiras questões, é que isso vai ficar mais na mídia, porque o governo está quietinho. Ele não quer que tenha mídia disso, ele quer que a coisa vá correndo. Vá correndo. De novo, tudo que eu estou falando é a minha bola de cristal baseado em conversas e reuniões com juízes do trabalho, fiscais, auditores, advogados, e que enfim, a gente compôs essa questão, né? Mas o problema não para por aí, tem muito mais problemas por trás disso que a gente, graças a Deus, a gente conseguiu achar a solução para praticamente tudo, né? Para reduzir risco. Nada é 100%. Mas uma das questões são as avaliações. Tem que fazer avaliação nas empresas agora, para o trabalhador ver se ele está sofrendo, como é que está acontecendo. Como é que a avaliação é? Isso. Anual, semestral? Isso. A NR1 me diz o seguinte, pode ser uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos. Aí eu perguntei para o juiz, eu vou fazer uma vez a cada 2 anos, pode ser? Não, está errado. Tu não pode fazer. Olha o que o juiz me falou, tu não pode seguir a norma. Porque a norma prega o mínimo que deve ser feito. Resumindo, o nosso padrão é 2 vezes por ano, porque a gente faz além da norma, que é o que o judiciário quer. Na realidade, o fiscal está ali. Por enquanto, eles não estão usando a internet, eles não usam os e-mails. Eles poderiam mandar 1000 e-mails simultaneamente pedindo os dossiês de todo mundo da NR1, ainda não estão fazendo isso. O problema maior é o judiciário, né? O judiciário e afastamento. Então, tem essas peculiaridades com relação à norma. Agora, sobre a avaliação do trabalhador, o pessoal tá, por exemplo, tu vai pegar a tua avaliação e tu vai usar. Tu vai construir uma e vai usar. A norma diz que tu pode fazer isso. Só que daí, quando bater no judiciário, vai perguntar para ti, tem validação científica? Não. Perdeu. Não vai. Qual só a que é que mais se usa, né?
A COPSOC é uma das mais aceitas. A gente usa a COPSOC, só que não ela... A gente usa a COPSOC e um anexo, porque a COPSOC é de 0 a 100 e ela tem perguntas que... Uma meia dúzia de perguntas que são absurdas. Por exemplo, na sua atividade profissional é necessário memorizar muitas informações? O que tu diria? Sim! E essa é uma pergunta. E se tu disser sim, deu bandeira vermelha para a empresa que tu trabalha. Tá errado. Olha o pepino. Isso é a COPSOC, só que essa é a menos pior. Agora, falando das avaliações, que deve ter umas 20 avaliações, a gente pesquisou várias delas, então eu não posso produzir a minha, embora a norma diga que é possível. Então a pessoa pode entender isso. Só se bater o judiciário e vai perguntar, de onde é que saiu essa avaliação? Foi tendenciosa. Não pode. Tu não usou uma validação científica para fazer a avaliação. Tá? E aí o que acontece? Só que a COPSOC é uma parte do problema. Todo mundo usa, quando usa, o COPSOC, HSE, enfim, outras, só essa avaliação. Só que aí eu pergunto para vocês, qual é o maior problema dos afastamentos? Ansiedade e depressão. Essa avaliação não avalia ansiedade e depressão. Eu uso avaliações psicológicas, porque o que mais afasta a ansiedade e depressão, tem que no mínimo avaliar a ansiedade e depressão. O pessoal fica só aqui. Por quê? Porque eles não querem entrar aqui. É um pepino, não tem solução. Eles têm medo. Quem é que é o meu concorrente, digamos? É o pessoal da medicina do trabalho. Por quê? Porque já estão na empresa fazendo uma série de processos, só que o DNA deles é fazer avaliação. Eles não têm plano de ação, nem a solução de como lidar com a parte mental em escala, melhorar a saúde mental em escala. Isso é uma coisa difícil, inovadora, né? Então a avaliação é composta pela parte que é da empresa e pela parte mental. Tem que ter isso aqui. Se não tiver, já deu uma brecha aqui. Aí o juiz vai dizer, não, só um pouquinho. Tu avaliou a saúde mental do seu trabalhador? Ah, vou ler com essa aqui. Tá, mas onde é que está a avaliação? Para a parte mental especificamente? Não tem. Né? Daqui a pouco vai ter algum juiz que não vai dar bola, talvez até tenha. Tá? Mas é melhor ter um antibiótico de amplo espectro do que pegar só algumas das doenças. Né? E, de novo, bola de cristal. A ideia é prevenir o máximo possível e prevenir com escala. Né? Como é que a gente está de tempo? Só para não me perder. Temos tempo. Temos tempo. Quanto? Infinito? 15 minutos ainda. 15 minutos, tá. Então, sobre as avaliações, desculpa. Tu faz essas avaliações? Tudo. A gente faz. Para a empresa, todo o processo de avaliação. Contratado pela empresa. Eu devo ter umas 3 dúzias de empresas já dentro do nosso cartel de clientes já. E aí, por isso que a gente tem muito case já, tem muitas questões ali, né? Então, essa parte da avaliação é uma parte que tem essa nuance, né? Porque o pessoal foge da ansiedade e da depressão, porque é um pepino. Imagina, Só quem? A empresa? quem está atuando nessa área, de modo geral? Né? Pessoas que estão atuando na área da NR1. Né? E as próprias empresas também, elas não querem lidar com isso, né? Lidar com essas questões. Oi? Quem está atuando quem? O governo? A empresa. A empresa, a empresa. A empresa ou o pessoal da medicina do trabalho, que são os grandes, né, players, digamos, que estão atuando. Só para você ter uma ideia, os que estão levando, falou algo muito importante, foi chamado pelo professor Gaúcho, pelo jurídico deles, eles fizeram uma listagem de documentos que eles achavam importante e pediram para que eu impugnasse a listagem. Porque na hora que eu for entrar com a reclamatória trabalhista, eu vou tentar impugnar todos os documentos e dizer que eles não valem. E o professor Gaúcho não sabia dessa dor. E Sim. mesmo que o advogado esteja, às vezes, às vezes o advogado da empresa, ele está tão envolvido com a empresa que ele acaba não vendo mais os erros da empresa e tem medo de ser demitido pela empresa e criar necessidade de documentos. Sim. Então se criou exatamente o que tu falou, que eu fiquei super feliz. Tem que alguém chegar e dizer um passo à frente, ó, se vocês não cumprirem desta maneira, vocês vão perder a reclamatória trabalhista. Eu escuto Parabéns. direto, É o obrigado. primeiro que fala isso. Na verdade tem que prevenir, não remediar. Né? Eu canso de ouvir de empresários, o fiscal não vai me achar, mas o afastamento vai te achar. A tua próxima demissão vai te achar, começou em maio. Exato. Vamos ver o que vai acontecer. E Né? ademais nós chegamos à conclusão que tem que ser feita essa avaliação na entrada de todos os funcionários. Se não tem funcionário que só vai ficar 3, 4 meses e nunca vai ser avaliado.
Sim. Então nós demos um passo a mais Sim, depende dentro do daí professor Gaúcho. do É deles turnover. lá. Depende do turnover. movimento. Se é muito rápido o turnover, verão. aí tu tem que fazer bem mais... É de 6 a 7 Mas- meses e tem É. equipes que entram e saem. Mas se consta Desculpa, lá não nessa quero, primeira- mas a gente que tá já começando e tudo feito também ele falou na bola de cristal, porque ninguém sabe como vai ser. Sim. Mas é assustador quando tu É vê que assustador. não tem uma linha. A NR1 é a mais invasiva de todas as NRs, são 38 NRs, nada faz. Porque a NR1 ela entra na conduta e na relação do trabalhador com todo mundo lá dentro, do empresário, na estratégia, na conduta. Porque, pensa o seguinte, falando do segundo passo, o plano de ação. Tá? O que tem de plano de ação? Vamos reduzir o trabalho para ele não se estressar, vamos mudar as atividades dele para ele não se estressar, e é isso. O que mais vou fazer? Né? Aí fica meio o que a gente faz? Né? Que daí a gente tem a solução para isso. Na realidade, a gente presta uma consultoria do plano de ação. Né? Na realidade, porque o plano de ação é a parte decisiva ali para lidar com várias questões. Né? Então, o plano de ação em si também é uma caixinha de Pandora. Ninguém sabe direito o que faz, ninguém como é que é. A nossa conduta é mais atuar como consultoria, baseado em padrões que a gente já conhece, recorrentes, de problemas que são recorrentes. Que a gente já tem antídotos mais ou menos para esses padrões, né? Se for olhar a normativa, ela é diferente, né? Se você for olhar NR17 dentro da economia, você vai, né, trabalhar com questões capacete, né, outras situações que você pega. Então, elas não são invisíveis. A NR1 traz esse desafio para nós empresários, porque são coisas intangíveis, né? No momento de um assédio, quando o líder está praticando um assédio que, de repente, o dono da empresa não está vendo, porque ele está, de repente, entendendo que a sua comunicação e o ambiente de trabalho está dentro da cultura da empresa, ele não sabe que, de repente, está rolando um assédio lá embaixo. Né? Então, quando você fala dessa questão consultiva, eu acho interessante que esse é o nosso trabalho que a gente tem que fazer, baseado em comportamentos e padrões que sempre vêm acontecendo para blindar o empresário e falar para ele aonde vai. Porque tenta imaginar a oportunidade do mercado de alguns ligar para fulano de tal e falar assim: oi Márcio, tudo bem? Você trabalha na empresa XPTO? Trabalhei sim. Você recebeu feedback? Não. Você isso aqui? Não. O cara chegava para você: tá me fudendo para me entregar o trabalho? Sim. Ah, que bacana, tem NR1 e você vai ter. Então, eu acho mais uma conscientização primeiro da empresa de como ela pode evitar esses passivos e cuidar de uma certa forma. Porque, querendo ou não, quando a gente vai abrir de repente um processo seletivo da empresa, a gente tem que estar olhando quem é. Essa empresa do Márcio aqui, já sei que, lá naquele Glassdoor ou qualquer outra coisa, tá dando 3.1. Então, eu acho que a gente ainda precisa falar mais, né? Trocar mais sobre esse assunto, a gente entender essas nuances, até que ponto pode ser um prejuízo, até que ponto pode ser um passivo. É um assunto velho que agora está ficando novo. São problemas extremamente antigos, milenares, né? Basicamente, qual é o problema? É saúde mental e relacionamento. Só que o relacionamento também é consequência da saúde mental e de padrões mentais, né? Que é o que a nossa tecnologia trabalha, que é por isso que a gente tem esse benefício. Deixa eu te perguntar uma coisa. A pessoa pode já ter depressão e estar tratando a depressão. Sim. É uma pessoa que é acompanhada com medicação e com psicólogo. Isso não vai passar a ser um motivo de não contratação Claro. da pessoa? Isso aí também. Com certeza. E aí isso não vai Como pra mim, eu não te contrato. É uma discriminação. Exatamente, Não vai ter entrevista. Infelizmente, é que nem quando a gente vai recrutar alguém. A gente vai recrutar alguém que a gente gosta. Tem Covid. Tem que ter uma empatia, não é gostar, tem que ter uma empatia, né? E aí a outra que não tem empatia, né? Claro, nesse caso é complicado. eliminatório, É bem vai ser complicado. eliminatório. É bem, a pessoa ocultamente vai ser. Porque assim, a partir do momento que tu não, que tu omite isso, na hora de, vamos supor, de pôr na justiça, a empresa pode alegar, não, mas ela já se tratava antes, ela já chegou aqui com problema. Exatamente. A própria normativa ela não obriga a empresa
de fazer. Você imagina, você tem uma empresa com 2.000 funcionários. Lá na NR1 não diz que você tem que ser responsável de questões como o nosso profissional aqui de cada funcionário. O que você tem que cuidar é o que ele disse, é o ambiente. Esse ambiente lá dentro está proporcionando a essa pessoa que está fazendo lá atrás ou lá fora isso. Porque, por exemplo, tem alguns testes que você vai fazer para uma empresa, você nega também. Porque você não quer ser o quê? Vou te dar um exemplo, né? Então a pessoa entrou na justiça, está pedindo lá saúde mental porque ela adoeceu na empresa. Como é que a empresa vai se proteger? Isso é outra coisa, né? Tem um processo de proteção de fábrica de dados, de evidências, né? Mas basicamente vai se juntar todas as evidências, mostrando que no setor dela, os outros 10 colaboradores estão muito satisfeitos, que é só ela que não está. Essa é o motivo. Então, basicamente, é lidar com o juiz, trazer dados e lidar com o juiz. A questão não é o fiscal é o menor dos problemas, né? Então, é um negócio muito invasivo. Muito invasivo. E delicado, né? E delicado. Nós estamos agora à porta do TDAH ser considerado uma deficiência. Tá é? anotado. Tá? Desculpa, é que eu, né? Ótimo, isso vai sim. ser um pepino. Pepino. Então, Absurdo. deixa eu ver coisas mais evidentes aí sobre a NR1. Se tiverem perguntas também podem fazer, porque a gente já tem muito case, né, com clientes, né? O que a gente vê, por exemplo, de empresários que têm uma atitude absurda. Por exemplo, tem um empresário, ele trabalha de segunda a segunda, né? E a equipe dele toda chega de manhã, 7 da manhã para estudar, começa a trabalhar às 8, sai da empresa às 8. E uma semana por mês, eles fazem um mutirão para bater meta. Só que são todos CNPJ. Gritageiro no passivo, brutal. Imenso. Tá? Mas por quê? Porque, voltando à questão psicológica, porque é o padrão dele, a vida dele é assim, ele só trabalha e ele acaba fazendo as pessoas seguirem o padrão, mas só que isso tem um equilíbrio, por isso a lei é desse tipo importante, né? CNPJ não são CLT. Só que eles trabalham das 7 da manhã às 8 da noite, e isso não é relação CNPJ, tu tem que ter liberdade de tempo, não pode ter subordinação, tuas metas tu que tem que desenvolver, tem uma série de critérios, né? Mas aí é parceria. Uma outra coisa que eu lembrei, aí eu visitei uma empresa que a gente aqui não precisa fazer esse negócio da NR1, porque a gente dá assistência psicológica, a gente dá vale, a gente dá brinde, a gente cuida, e realmente eles têm uma série de procedimentos que cuidam 100%. Só que se chegar na NR1 eles vão tomar pau, porque não é NR1, é uma outra coisa. Tem a ver, mas não é a mesma coisa, é um outro processo, né? Quer ver uma coisa que é grave dentro da NR1? Isso não é novidade, né? NR1 é que a gente, da bola de cristal, acha que vai intensificar. Tu faz tratamento psicológico, tá? E aí a pessoa foi demitida. Ela vai pegar no psicólogo, pedir para ele todos os relatos do atendimento, pega tudo e coloca no processo trabalhista para justificar a doença dela no ambiente de trabalho. Isso pode ser feito, isso sempre pode ser feito, isso não é novidade. Só que na NR1 vai ficar, é mais um chumbo, né, contra o empresário. Se ela já fazia antes o tratamento. Sim, mas daqui a pouco ela começa, porque tem empresa que paga, ela começa, tem contextos que isso pode ser usado, né? O fato de fazer antes, dependendo do que ela relata lá e do que está escrito, ela fazer antes e depois pode inclusive piorar mais a situação com relação à empresa, depende. Referente aos terceirizados, porque a obrigatoriedade é da avaliação, mesmo que a pessoa não seja contratada, pelo local que ela está trabalhando, é obrigatório a empresa onde ela atua em loco fazer a avaliação. No entanto, também é obrigatório a empresa que contrata, mesmo ela não estando trabalhando em loco, trabalhando em um terceiro lugar, também fazer a avaliação. Como que você sugere fazer essa conexão das duas empresas, tanto o local onde ela é quanto a contratação? Eu vou te responder o seguinte. Loucura. Mas a parte é a seguinte, eu não tive essa experiência. Quando aconteceu, eu vou resolver. Eu vou esperar acontecer, por enquanto não aconteceu, né? Outra coisa também que eu gostaria, para quem se interessar de trabalhar com a NR1, faça o seu contrato muito bem feito com o empregador. Porque se eu sou uma empregadora e eu tenho uma reclamatória trabalhista, eu vou processar o consultor da NR1.
Tá? Então, tu necessita no contrato dizer que tu te dizime de qualquer responsabilidade da aplicação da tua orientação. É a cláusula importante no teu contrato, tá? Para que tu não seja um responsável solidário ou subsidiário do seu problema. Eu estou dando essa orientação de graça. O meu contrato Se eu for e tu me der uma orientação errada, eu vou pagar a reclamatória da vez, mas depois eu vou atrás de ti. Exatamente. Nós estamos no momento de tubarão. Porque se tu me orientou errado, tu tem uma responsabilidade profissional. Não, até o meu contrato, a gente ficou um tempão para fazer o contrato, tá bem feito nesse sentido. A gente não determina o que deve ser feito, a gente orienta e na orientação ele tem que consultar o jurídico dele para botar em prática. A gente não diz o que tem que ser feito, a gente orienta. Diz que a orientação é que tu te dizime de qualquer prática. Porque se não fizer isso, eu visualizo um filão de trabalho lindo para nós, como advogados. Que lindo esse debate. É muito bonito esse debate. Bem legal, bem legal. Muito bom. Alguma pergunta? Alguma curiosidade? Por exemplo, eu queria saber que o funcionário tem atendimento por um psicólogo, né? Hoje estou com a telemedicina. Sim. Como que depois, se ele tem, como que a gente vai ter acesso para fazer se caso ele é demitido e tal, como é que eu vou ter acesso para saber esse sigilo, né? Que o psicólogo... Se foi pela empresa ou se foi por problemas pessoais, familiares. É que o psicólogo ele é obrigado a fazer laudos sim. em cada atendimento, Sim. enfim, e o funcionário pode pedir esses laudos. Ele pode, mas eu como empresária posso pedir também? Não, só ele. Pois é. Dele, só dele. Então, mas eu... Aí que tá. Só dele. Injusta, né? É pessoal dele. Sim, Ele pode abrir, mas... Pois é. Eu queria fazer uma pergunta bem específica. Dentro dessa parte toda, desse processo da NR1, tem uma parte lá que fala sobre o canal de denúncia. Tem que ter. Isso, então, obrigatoriamente tem que criar. Pode ser simples, mas tem que ter. No teu ponto de vista, daí tá, esse canal, os colaboradores vão lá, preenche lá e vai, digamos, pro RH e para um ouvidor? Pode ser digamos, o gerente ou... Aí o que é o ideal? É ir pro RH e pro dono da empresa, sempre. Mas a partir de quantos funcionários isso aí tem que ter? 10. Ninguém sabe. Na norma, assim, ó, eu ia falar sobre isso. Olha só, no exemplo do governo, descrevendo um caso de NR1, tinha uma empresa de 14 funcionários. E nesta empresa de 14 funcionários, no exemplo do governo, o RH estava aplicando o NR1. Tu conhece alguma empresa com 14 funcionários que tem RH exclusivo? Não existe. Não. Só depois de 30, 40, 50 para ter um RH. Financeiro, o RH é a secretária. Né? Mas resumindo, a gente está se preparando para virar SaaS porque a gente está percebendo que isso é uma coisa que vai estender. Pode ter 5 funcionários, 4. A gente acha nossa bola de cristal, 3 funcionários, 1 funcionário, 10 funcionários, 20 funcionários, tudo isso. A norma diz isso, ela não tem limite. Ela não diz ali até tantos funcionários. Ela não diz. Ou mínimo, ela só fala que a partir do momento que se tem funcionário com vínculo CLT, é obrigatório ter todo o processo da NR1. Isso. Tu trabalha com NR1 também? Trabalho. Que legal, joia. É isso aí. Já fui uma das pioneiras a estudar isso aqui há 2 anos. Eu já venho estudando e fazendo palestras sobre isso. Nos ganhou, a gente começou faz 1 ano e meio. Não, eu já tenho bastante tempo. Inclusive lá na CPA a gente começou esse processo. E agora eu tô lembrando que eu lhe olhava e disse, mas eu já tive, o senhor foi fazer a nossa palestra junto com a presidente Suzana, né? Isso, a Suzana me convidou lá. Agora eu já sei quem é. Foi. Claro, foi lá na associação também fazer palestra. Exato. Por exemplo, para um funcionário, o dono da empresa pode ser esse ouvidor, esse canal? Boa pergunta. Quem vai ser o ouvidor? Quem vai decidir isso? Pergunta. Quem vai, de R$1 milhão, quem vai decidir isso? O judiciário. Não vai ser NR1. O NR1 tá ali só para dar o norte. Deixa eu botar mais uma pimentinha. Deixa eu botar mais uma pimentinha. E como é que tu analisa, como é que nós vamos lidar com a NR1, com a geração atual? Eu tenho solução.
doente. Eu tenho solução para isso. A gente tem solução. Mas está extremamente doente, cada vez pior. Cada vez pior. Eu ia comentar que o canal de denúncia, ele precisa ser autônomo, precisa ser confidencial. Confidencial, isso. Confidencial. Totalmente. Anonimado. Isso, Exato, totalmente. Como é que vai ser? Às vezes a câmera da empresa tá bem na rua, gravando muito bom. A gente precisa disso. Fazer a mediação, então. Hein, Verinha? A gente precisa disso. Temos que começar a trazer só os RH. Tu viu que é um filão, né? A parte jurídica, com psicólogo e RH, tem que conversar. Eu estou construindo dossiês, porque tem coisas que a gente vê que ninguém vê, nem o advogado nunca vai ver o que a gente vê. Nunca vai ver. E vocês também nunca E a minha vão ver. visão é muito de empresário, Mas eu te sugiro conversar com bastante advogados que defendem a empresa e que defendem coisas para que tu não veja o teu trabalho destruído. Porque a gente vem com outro filão, não de valorizar o teu trabalho, sim de conseguir os honorários para o nosso cliente, né? E aí a gente desconstrói tudo. Sim, com certeza. E é importante tu estar precavido nisso. E foi o que eu senti nesse trabalho, que eu não tinha enxergado isso antes. A importância da gente ter essa conversa com quem é do setor para que ele não se frustre. Porque é muito ruim também de ter um trabalho limpo, feito, onde uma pessoa chega e destrói tudo. Frustra tu como profissional. Frustra e custa, né? Ah, sim. Porque um processo contra um processo mal feito ou que se encontra brechas para poder ir contra, o custo é muito alto disso. E quando nós falamos isso, a gente nem tinha pensado nisso. Vai surgindo. Obrigada. Animou até. Estamos bem interessante, assim, mas realmente eu acho que é algo bem difícil de mensurar, né? As primeiras questões subjetivas, as questões psíquicas, as questões psicossociais, né? As questões ambientais, o que era do sujeito antes, né? O que é o ambiente que está gerando, né? Isso é tudo muito difícil de olhar, né? Eu não sei se tu falou em avaliação mais do questionário da tua empresa, ou avaliação, falou o nome. A Copsoc é uma delas. É o questionário. Porque, na verdade, a plateia já fez as perguntas que eu ia fazer, né? Eu ia perguntar sobre isso, sobre o canal de denúncia anônima, né? E proteger, que as pessoas possam denunciar, porque muita coisa o funcionário não se sente à vontade de colocar, porque está numa relação hierárquica, né? E assim, e é isso, a gente sabe que também as empresas não são tão coitadinhas, né? Porque a gente sabe que tem cobranças excessivas de metas, que tem coordenadores também que fazem pressão, que incentivam a competição, em vez de haver solidariedade dentro da equipe, eles incentivam, elogiam, fulano que faz o melhor relatório, mas tem mais 5 que fazem relatório, né? Então gera uma coisa assim ruim entre os colegas, né? A gente sabe dessas situações, então agora é difícil realmente mensurar, né? E aí alguém falou aí da conscientização das empresas, né? Eu também fiquei pensando na conscientização dos funcionários também, de saberem, né, que existe essa possibilidade de mapear, né, essas situações sociais, né, e acho que o governo até teria que gerar mesmo uma obrigatoriedade de ter esse canal de denúncia anônima e até que o governo tenha acesso também, sabe, porque, né, uma coisa é a empresa maquiar os dados, né, e botar no relatório o que ela quiser também, né, e o funcionário não vai lá desmentir a empresa porque ele está empregado, precisa do trabalho, né. Sim. Outra coisa é o governo ter uma incidência também de escutar as duas partes, né? Então, é isso, né? Acho que no fim as pessoas foram colocando as questões que eu também estava me fazendo, assim, né? Mas se quiser colocar mais alguma coisa, né? Mas o trabalho da tua empresa é via esses questionários, então, de mapeamento. Não, a gente faz o diagnóstico
plano de ação e a prevenção da saúde mental e a questão interpessoal, que é toda a NR1, né, digamos. E o O diagnóstico é só um terço, digamos, grosso modo, o diagnóstico é um terço do trabalho. E é a parte mais fácil do diagnóstico, porque é uma avaliação que são avaliações gratuitas, todo mundo tem, não precisa nem pagar royalty ali, não precisa, enfim, aplica, sai o resultado. Isso todo mundo faz. Já o plano de ação já complica bastante e a parte de prevenção mais ainda. Então, é mais ou menos isso. Muito bem. Obrigada. Parabéns.